pessoal, aqui é a professora Tainá e no vídeo de hoje eu queria falar a respeito da importância de um curso técnico, né? Inclusive eu vi um post, era meio que um meme, né? Satirizando, de tipo, jovens, se vocês tiverem a escolha de fazer o ensino médio no ensino regular ou com o ensino técnico, não escolham o curso técnico. E concordo e discordo em partes, então eu queria falar para vocês um pouco a respeito do que é esse ensino técnico, né? As competências que a gente desenvolve são várias e, de fato, a gente não é para qualquer um, tá? Não é qualquer um que tem perfil. Então, assim, vamos lá, né? Gente, a primeira coisa que, assim, a gente precisa ter em mente, tá? É que dependendo da instituição, que hoje em dia se fala muito de ensino técnico nas escolas, né? Vamos colocar curso técnico e tudo mais. Inclusive eu tenho um capítulo de um livro que eu publiquei, né? Onde eu falo a respeito disso. Eu já dei aula em cursos técnicos em várias escolas e tem muita escola que não está preparada para isso. Não tem recursos para isso, não tem formação para isso, então assim, eu acho que é uma análise que a gente tem que fazer, sabe? Uma coisa é uma escola que ela já foi pensada desde a base para incluir o currículo do técnico, né? Então, desde a sua fundação. Então, por exemplo, eu sempre elogio muito, muito, muito cursos técnicos, por exemplo, da própria TEC, do Instituto Federal, tem Senac, então assim, são instituições que elas foram pensadas e construídas para ser assim, e é óbvio, gente, mesmo que você não está numa instituição como essa, mas você tem essa oportunidade, pode até valer a pena, não estou dizendo que não vale, tá? Mas se você puder fazer em uma instituição que ela foi planejada para isso, os resultados vão ser muito melhores, tá? E qual que é a diferença, né? Primeiro, a gente tem uma diferença no ensino. Primeiro porque tem um filtro, tá, gente? Essas instituições, para você poder fazer parte, principalmente as públicas, né? Você tem que passar por um vestibulinho. Então, um aluno que está terminando o ensino fundamental, né? Tá no 9º ano, ele tem que passar por uma prova para poder entrar. E óbvio, gente, uma prova não diz todo o seu conhecimento, tá? Se você, enfim, né? Às vezes, dependendo da pontuação, tem gente que em um lugar teria entrado e em outro lugar não teria. Então também depende muito da demanda, né? Então tem cursos que são mais concorridos do que outros, tem turnos que são mais concorridos do que outros. Então, por exemplo, cursos que são oferecidos no turno da manhã costumam ter mais concorrência. Eu já vi isso acontecendo várias vezes, né, gente? Inclusive, eu não fiz ensino médio com ensino técnico, né? Nem sabia o que era isso, e meus irmãos também acabaram não passando por conta disso. De tipo, se tivesse escolhido talvez um outro turno, ou um outro curso com menor demanda, ou talvez uma outra instituição um pouquinho mais longe, né? Mas então tem tudo isso que você tem que considerar, tá? Não necessariamente o fato de você não ter passado numa prova não significa que você não seja capaz, tá? Mas assim, gente, de fato, esse filtro, ele é uma régua que ele faz com que o ensino já comece um tanto quanto diferente, né? Pelo fato de que, assim, é uma prova simples, mas você tem uma régua, né? Assim, você já espera que aquele aluno que está entrando ali, ele já tenha certos conhecimentos que não é a realidade em boa parte das escolas, né, gente? O que a gente vê é um ensino médio onde muitos dos estudantes têm muita dificuldade com leitura e escrita básica, muitos não sabem ler, não são totalmente alfabetizados, né? A gente fala também da questão do analfabetismo funcional, né? Então, assim, eu posso até ler e escrever, mas eu tenho muita dificuldade de transmitir para um papel que eu tô pensando, né? Eu até consigo, assim, falar com uma certa dificuldade, mas eu sou mais copista. Copiar eu até consigo, mas criar é mais complicado. Então, e você também tem essa questão de não entender as operações básicas de matemática, né? Então, assim, é muito complicado você trabalhar com o ensino médio, com estudantes que têm todas essas condições, gente. Eu falo isso porque eu já tive que orientar TCC para alunos que não sabiam escrever. Então é muito difícil. Aí você fala, nossa, mas um aluno de ensino médio não sabe escrever? Pois é, gente, essa é a realidade que a gente vive. Então, no ensino técnico, né, nessas escolas, como eu falei para vocês, tem esse processo seletivo, então acaba sendo um filtro, né? Então,
maior parte dos alunos que entram, é muito difícil, gente, você pegar um caso de um aluno que não sabe escrever, que não sabe ler, então ele vai ter conhecimentos, assim, básicos, mas que são essenciais, tá? Então a gente já começa com isso, a gente tem turmas que são muito fortes nesse sentido. Pensa que, assim, uma instituição de ensino médio técnico, basicamente, com esse filtro, né, ela tá pegando os melhores alunos das escolas que estão ali nas regiões, né? Inclusive, tem casos de várias escolas públicas que não divulgam vestibulinhos, né? Por exemplo, você tem Instituto Federal, você tem a ETEC, que tem ensino médio técnico, é um ensino gratuito, e muita gente não sabe, muita gente não se atenta às inscrições, e a gente tem parceria com várias escolas, né? A gente, porque eu faço parte, né, de uma dessas redes, e muita escola não divulga. Por quê? Porque ela sabe que a chance dela perder os melhores alunos que ela tem é muito grande, então eles não querem que os melhores alunos saiam. E é o que acontece, gente, assim, de novo, tá? Não tô querendo dizer que se você não passou, você não é bom, ou que o fato de você ter passado automaticamente te coloca numa situação boa, tá? Mas eu tô dizendo que esse filtro facilita. E qual que é o próximo ponto, né? Como as turmas já entram numa situação um pouco assim mais niveladas de fato para o que é um ensino médio, a gente consegue puxar mais os estudantes, puxar no sentido de que assim, em muitas escolas de ensino médio a pessoa não sai do mesmo assunto porque os alunos não conseguem desenvolver. Eles acabam tendo baixa frequência, falta bastante, né? Isso é uma coisa que no ensino com um curso técnico eu percebo, tá, gente? Isso é uma coisa que eu vejo na prática, acaba sendo um pouco mais puxado, porque se a pessoa faltar muito, você tem muita gente acompanhando, vai conselho tutelar, e fora que a pessoa perde muito conteúdo, então assim, são minorias esses que faltam muito, então eles acabam destoando muito da turma. É diferente nas escolas regulares, porque muitas das vezes tem muitas faltas, você tem rodízios ali de aluno, mas nem sempre tem conselho tutelar envolvido, e fora que assim, a pessoa percebe que, nossa, eu faltei a semana inteira e parece que eu não perdi quase nada. Gente, eu não tô aqui querendo também criticar professores, tá? Existem diversos motivos pelos quais o ensino é diferente. Inclusive, tem vários professores que dão aula em escolas do estado, né, públicas, e dão aula em escolas particulares, dão aulas em escolas de ensino técnico. Então, tem muitos fatores que influenciam, que aí vem também o nosso próximo ponto, né? Além de você exigir mais frequência desse aluno, e como eu falei, o conteúdo, ele avança, gente. Ele é obrigado a avançar, tá? Então, assim, lógico que nas outras escolas também é obrigatório, mas você sente que tem mais, assim, é que a maioria não consegue avançar, né, dos alunos. É diferente numa escola técnica. Como o aluno, ele tem mais essa capacidade, né, ele já tá de um jeito, assim, que ele tem capacidade de acompanhar, ele consegue evoluir mais rápido. Porque ele já tem uma leitura até que boa, ele tem noções básicas de matemática, então o professor consegue puxar, ele consegue dar uma aula mais, assim, mais profunda, né? E os recursos, gente. Os recursos que você tem para poder trabalhar ali na escola. E um exemplo, assim, que eu cito é laboratório de informática. Tem várias escolas que eu já dei aula que só tinha um laboratório de informática para todos os alunos. Em escolas técnicas é no mínimo uns 4 laboratórios, gente. Toda escola técnica que eu fui, são vários laboratórios disponibilizados. E você tem disciplinas que são práticas, então obrigatoriamente elas ocorrem dentro de um laboratório. Então eu penso que assim, para um jovem ainda mais de classe baixa, classe média baixa, que às vezes nem tem computador em casa, sabe? Isso faz muita diferença, gente, porque toda semana esse aluno tem pelo menos uma disciplina que está no laboratório de informática. Então ele está tendo contato ali com ferramentas básicas, contato com Excel, com PowerPoint, com Word. Você tem diversas disciplinas que estimulam o uso dessas ferramentas, né? Então, assim, se torna um diferencial competitivo. Porque, gente, eu mesma, quando eu me formei no ensino médio, eu não tinha noções de pacote Office. E hoje eu fico feliz, sabe, de ensinar isso para os meus alunos e prepará-los não só para o mercado de trabalho, mas até para as instituições de ensino superior, né? Eles já sabendo usar isso, que, gente, é básico do básico. E ainda assim, tem muito jovem que ele termina a escola sem saber isso. Inclusive, muitas apresentações em escolas, às vezes se dá por cartolina, né? Então, assim, no ensino fundamental, eu acho que até vai, mas, gente, o ensino médio, sabe? Numa escola técnica, você incentiva o tempo todo a apresentação de seminário. Então, esse aluno, ele desenvolve
a fala dele, sabe? A escrita, porque eles usam muitos slides. Aí a gente incentiva também a ter uma roupinha social, né? Então, assim, começa a mudar um pouco essa mentalidade, né? Desse jovem, para preparar ele mesmo para ambientes mais formais, né? Enfim. E óbvio, gente, as próprias disciplinas técnicas, né? Que por mais que muitas vezes não seja a área que aquele jovem pretende seguir, mas ensina um pouco mais a respeito do mercado de trabalho, faz abrir mais a mente daquele jovem, né, do que ele gosta, o que ele não gosta, e ainda mais porque a adolescência é uma fase muito complicada, muito complexa, tem muitas coisas ali, tem muita indecisão, né, aquele medo de não saber o que vai ser da vida, o que vai fazer, o medo de errar, então eu penso que o curso técnico, né, as disciplinas técnicas, ela não te dá todas as respostas, mas ela te abre um leque para possibilidades, né? Inclusive, muitos alunos assim que eu tive depois que se formaram no ensino médio técnico, além de já saírem empregados, né, da escola, às vezes não necessariamente na mesma área, tá, gente? Mas o fato de ter feito um curso técnico já coloca ela à frente, né, em vagas de jovem aprendiz, essas coisas assim, comparado a quem não tem curso técnico, né? Mas muitos também já seguem na área, né? E vão pra faculdade, né? E descobrem um talento ali, né? Poxa, não sabia que eu gostava de tal área e me formei na área, tô trabalhando. Tem vários depoimentos, assim, né? De ex-alunos que depois têm filhos, constituem família. Eles falam, gente, o curso técnico, ele mudou a minha vida, né? Ele abriu portas que eu nem sabia que existiam. Então, eu penso que é uma oportunidade muito boa, principalmente por ser muitos desses cursos técnicos, né, além de oferecerem bolsas de estudos, tem muitos que são de instituições públicas, tá? Então eu penso que o ensino ele é muito bom, gente, muito bom mesmo. E gratuita, né, óbvio, com nossos impostos, né, mas assim, não tem uma mensalidade ali envolvida. Agora, é para qualquer um? Não sei se é para qualquer um. De fato, um ensino médio técnico, ele é muito difícil, ele é muito puxado, tem dever de casa quase todos os dias, e é um dever de casa que ele é cobrado em sala de aula, né, então assim, vale nota, né, e aí o aluno não faz, ele vai ficando para trás, né, e exige muita leitura, exige muita escrita, exige muito ensaio, tem muita apresentação. Então, além das horas na escola serem assim bem puxadas mesmo, gente, mesmo que falte professor, e acontece, né, gente, falta professor em diversos lugares. Em escolas técnicas, aqui eu tô, por exemplo, não tem professor substituto, então se falta um professor, o aluno ali fica sem aula. Mas é diferente, gente. É muito comum, fora do ensino técnico, o professor chega a ter o período inteiro de falta, é muita aula vaga. Então, mesmo que falte o professor no colégio técnico, ainda assim, quantas vezes eu não vejo o aluno de hora vaga, ele tá com o caderno na mão, ele tá lendo, ele tá fazendo alguma coisa, porque, como eu falei, é uma carga muito pesada de estudos e eu penso que nem todo adolescente está preparado para isso. Eu acho que vale a oportunidade de tentar, mas eu sempre falo assim pros pais, né? Conversem com os filhos de vocês. Porque assim, uma coisa é o pai e a mãe que quer que o filho faça o curso técnico, mas outra coisa é esse jovem. Tem muitas situações em que esse jovem não quer mudar de escola por causa dos amigos, por causa disso, daquilo, então vale dar uma chance. Espera um mês, espera um bimestre, né, pra ver se não se adapta na escola nova. Mas a gente também precisa entender que, gente, não adianta você obrigar um adolescente a fazer uma coisa que ele não quer. Aí você põe ele no ensino técnico, ele não quer, precisa ver essa questão da adaptação, mas tem gente que realmente não tem o perfil, gente. É outra vibe. Inclusive, assim, como se fosse também vários nerds, sabe? Juntos em uma mesma sala. E eu lembro que teve um aluno que ele até tentou, porque, né, assim, meio que na malandragem, falar de uns assuntos, assim, que é muito comuns numa escola normal, mas que ali chocou todo mundo, contaram pro pai, virou tema de reunião de pais, então, assim, não é pra qualquer aluno, não, gente. Tem muito aluno que estranha, eu acho que tem muitos hábitos, assim, que eu não acho muito bons, assim, de várias salas de aula, né, mas
Em colégios técnicos que eu trabalhei, gente, é muito diferente. É muito diferente, assim, exige do aluno uma maturidade, uma autonomia muito grande, que também nem todos estão preparados para isso, né? Então, é isso, gente. Eu acho que tem que ver o emocional desse jovem, tem que ver o que ele quer. Mas abre muitas portas, tá? Agora, dizer que é fácil, fácil não é. Agora, também uma coisa que às vezes eu fico assim, sabe? Quando aquele jovem tá só reclamando, eu fico assim, poxa, sabe quantas pessoas queriam estar sentados aí na sua cadeira, no seu lugar, sabe? E você vê o índice de aprovação, não só para o mercado de trabalho, como eu falei, para as universidades, o índice de aprovação de estudantes de ensino técnico para esses lugares é muito alto, gente. Eu lembro de um provão paulista em que eu acho que chegou a 70% dos estudantes que conseguiram vaga nas universidades, aqui em São Paulo, né, vieram de colégios técnicos. Então, assim, você tem benefícios que você colhe, não de forma imediata, tá? Isso pode levar um tempo, mas são benefícios que você colhe ali na vida, você desenvolve muitas competências. Mas, como eu falei, o ensino médio são 3 anos, são adolescentes, tem muitas questões emocionais envolvidas e não é fácil, gente. Como eu falei, é uma carga muito alta de leitura, de estudo, e aí tem essa questão, né, de muita gente falar, porque o ensino médio é pra curtir, não sei o que, gente. Você pode até curtir, mas você vai ter que ter ali um jogo de cintura muito grande, porque para você conseguir se manter com a nota, né, com as atividades, fazer as entregas, muitas vezes é noites em claro, gente, assim. Então, é uma coisa que acaba sendo comum, talvez, para estudantes de graduação, né, mas uma carga pesada para um estudante de ensino médio, isso eu não vou mentir, gente, é uma carga muito pesada. Então, vale a pena essa reflexão, né, da família ali junto ao filho para ver se vale a pena. Como eu falei, para mim vale a pena, mas não me esquecer desse fato. Existem questões emocionais e cargas de estudo bem altas, né, para os resultados chegarem exige tudo isso, né? Então é isso, gente. Se vocês tiverem perguntas, comentários, opiniões diversas, deixem aqui nos comentários e até o próximo vídeo.